Opa, gente, fala povo do YouTube, como é que vocês? Então, gente, essa aqui é a lesão que aconteceu comigo, tá? E assim, gente, tô melhorando, assim, e mês que vou ter que fazer consulta no médico pra ver como é que vai ser e tudo mais, né? E assim, a gente vai melhorando com o tempo, não tem muito o que fazer exatamente com isso, né? Eu espero que isso não atrapalhe muito nas edições e tudo mais. Caso atrapalhar, eu vou ter que dar uma pausada no canal por um tempinho, pra depois retornar quando tiver o dedo muito melhor, tá bom? E bom, gente, assim, agora falando sobre o vídeo, pessoas, o vídeo de hoje vai ser sobre erros de português, tá? Tanto de uma maneira geral, assim, tanto como da outra maneira do outro vídeo que nós fizemos antes, certo? E assim, sem tantas enrolações, vamos direto ao vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, explicar de um modo muito simples e fácil, no caso aqui vai ter em vez de, ao invés de, a princípio, em princípio, tem e tem com acento. E o erro que o povo comete muito é entre mim e você e entre eu e você, certo? E no caso vamos começar pelo simples, certo? Que aqui, em vez de, seria a mesma coisa que está trocando uma coisa pela outra, ou seja, trocando algo. Ao invés de, seria ao contrário de alguma coisa. Ou seja, em vez de eu ter um carro para ter uma moto, ou seja, está trocando uma coisa pela outra. E assim em diante, certo? Então aqui, ao invés de, seria ao contrário de alguma situação, certo? Ao invés de eu ter escolhido essa situação, ou seja, no caso tá, ao contrário de eu ter feito isso, de ter feito aquilo, ao contrário de ter isso. Então no caso aqui, vai ser ao contrário de alguma situação, alguma coisa. E assim, aqui vai ser trocando alguma coisa pela outra. Se vocês estiverem muito confusos, se baseia nesse que é mais fácil de achar, certo? Por conta do seguinte, se não estiver trocando alguma coisa, então vai ser esse aqui, que seria ao contrário de alguma coisa, certo? Ao contrário de alguma situação e assim em diante. E esse aqui é apenas trocando alguma coisa pela outra, certo? E bom, a princípio e em princípio. A princípio seria o começo de alguma coisa. A princípio de tananana, ou seja, seria o começo de algo, certo? Começo de algo, alguma ideia e assim em diante, certo? E em princípio seria assim, na ideia que, em tese de, ou seja, seria nesse sentido, tá bom? Ou seja, na ideia, em tese, certo? E assim por diante. Só escrever aqui só para vocês memorizarem, tá bom? No caso, vou apagar para falar do tem, ok? No caso aqui seria começo de algo, ou seja, a princípio, ou seja, no começo, todos ficaram confusos, certo? Então seria começo. No começo, todos ficaram confusos. Seria essa ideia assim. Mas, em princípio, todos parecem ter entendido. Mas, na ideia, todos parecem ter entendido. Ou outra. Mas, em tese, todos parecem ter entendido. Então seria assim, na ideia que, em tese de, ou seja, seria de alguma situação específica. E a princípio seria começo de alguma coisa, tá? Começo de algo, alguma situação e assim por diante, tá bom? E bom, para falar do tem, vamos lá, certo? Vamos lá, apagar aqui para demonstrar para vocês, certo? Por conta que a luz ocupa muito espaço. E assim, gente, ó, falando do tem e o tem com acento. O tem, ele seria... Os dois têm o mesmo significado, porém, o com acento seria em situações no plural, certo? Eles, certo? Eles têm 20 carrinhos. Ou seja, no caso, eles têm 20 carrinhos, certo? Mas como é que eu sei que tem acento? Por conta que está no plural, tanto no eles, certo? E por conta que eles têm muitos objetos, que seria mais de um objeto. Ou ele tem 20 carrinhos. Aí seria, no caso, em outra situação, certo? Por conta que ele tem um carrinho, ok? Vamos assim, ele tem um carrinho. No caso, está no singular, porque ele só tem apenas um carrinho. Ou seja, pensa aqui, esse aqui vai ser no singular e esse aqui vai ser no plural, certo? O que vai ser no caso do acento, que seria nesses casos assim, ok? Tanto a gente vai fazendo as situações. Esse aqui é muito simples e fácil, tá bom, gente? Pensa, o sem acento é no singular e o com acento é no plural, certo? E bom, vamos lá, o último para finalizar o dia de hoje. É entre mim e você, entre eu e você. No caso assim, quando tem alguma preposição, logo após tem que ter um pronome oblíquo. O que seria isso?
No caso, tem os pronomes retos. O pronome reto seria o seguinte: eu, tu, ele, nós, vós e ele, certo? E os oblíquos seria assim: mim, ti, contigo, e assim vai indo, certo? Então, no caso, quando tem alguma preposição, sempre tem que ter o verbo oblíquo, certo? Então, no caso, essa situação que está certa aqui, que seria entre mim, que é o verbo, que é o pronome oblíquo, certo? Entre mim e você, ou seja, logo após, ou seja, que seria esse carinha aqui, certo? E não na situação entre eu e você. Aqui é pronome reto, que seria o eu, certo? Que é classificado no português. Então, no caso, se vocês quiserem, eu explico de uma forma mais específica, detalhada, o que são os pronomes retos, oblíquos, de tratamento e assim em diante, certo? Que dá um ótimo tema de vídeo. Mas então, o foco aqui logo após tem que ser oblíquo, certo? Por conta da língua portuguesa. Quando tem alguma preposição, que seria em, de, com, para, aqui seria entre, né? Que seria uma preposição também que entra. Ou seja, tem toda uma tabelinha assim por diante, certo? E bom, é basicamente isso o vídeo de hoje, certo? Explicando todos os temas. Eu espero que vocês tenham entendido de uma maneira muito simples e fácil. Recapitulando, aqui em vez de é trocar alguma coisa, ao invés de é o contrário de alguma coisa. A princípio é o começo de alguma situação, em princípio seria, no caso, na ideia que, na tese de alguma coisa. Ou seja, no começo, ou seja, a princípio, todos ficaram confusos, vírgula, mas em princípio, ou seja, mas na ideia ou em tese, todos parecem ter entendido, tá bom? É basicamente isso. O tem sem acento é no singular, situações no singular, e o tem com acento seria no plural, simples assim, fechou. E mim, no caso, ele é colocado após uma preposição, certo? Que seria um pronome oblíquo, certo? E aqui, no caso, não vai estar errado, certo? Por conta que aqui, logo após tem o pronome reto. E bom, gente, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido de uma maneira simples e fácil. Até recapitulei o vídeo. E assim, gente, no caso, eu espero que eu consiga gravar muitos vídeos por conta do meu dedo e tudo mais. Até porque dói, a gente até grava assim a gente segura. A gente segura a caneta, né? E no caso até dói um pouco, mas a gente vai se esforçando por vocês, certo? E bom, gente, muito obrigado por tudo, por você estar assistindo o meu vídeo assim. E que dê tudo certo na vida de vocês, na semana de vocês. E a prosperidade e paz, né? Que vocês aprendam muito e que eu melhore meu dedo, né? Bom, gente, muito obrigado por tudo e até a próxima.